Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aknat. Neste vídeo eu vou buscar responder a pergunta de um inscrito que dizia que tinha dificuldade de memorizar aquilo que estava estudando, aquilo que estava lendo. Então o objetivo deste vídeo é explicar uma técnica simples para memorizar e para guardar algumas informações através de algumas fichas, por exemplo, como essas fichas pautadas. E é importante ter claro que, obviamente, que o foco deste canal é sobre estudar o pensamento de São Tomás de Aquino. Mas, obviamente, que para você estudar bem São Tomás de Aquino, você precisa estudar bem de modo geral. Então, uma pequena dica simples em resposta a esse inscrito, que pode também ser útil a outras pessoas que queiram se aprofundar no estudo de modo geral e também se aprofundar no estudo do pensamento de São Tomás de Aquino. Então, antes de falar sobre metodologias de estudo, é importante ter claro que existem alguns modos que são mais eficazes para as pessoas de modo geral e existem alguns modos que podem ser mais eficazes para a pessoa particularmente. O método que eu estudo depende de que a pessoa tenha o acesso ao livro. Então é importante que a pessoa, de alguma maneira, inclusive, possa colocar as fichas dentro dos livros, que é até uma maneira para guardar as fichas. Existem algumas pessoas que, por exemplo, não têm o acesso ao livro. Imagina que a pessoa pega o livro na biblioteca, pega o livro de uma outra pessoa e tem que depois devolver esses livros. A pessoa pode também utilizar essas fichas pautadas, só que é um pouco mais difícil, é até um pouco mais cansativo, porque na prática, se a pessoa não tem o acesso ao livro, ela vai ter que, de alguma maneira, escrever a citação, colocando as aspas e os detalhes para a citação posterior. Então, assim, eu tenho essas fichas pautadas, e eu faço pequenas descrições de algumas partes do artigo ou do texto que eu estou lendo, do livro que eu estou lendo de modo geral. Então, há dois modos de fazer um resumo. Ou um resumo do texto inteiro, então, de alguma maneira, você pega os elementos mais importantes daquele texto, os principais argumentos, os aspectos que, de algum modo, eles são mais destacados, os aspectos mais principais que tem naquele texto, ou quando eu quero fazer o resumo de apenas algum tema de um texto, eu vou destacando. Então a minha leitura já é uma leitura focada para tentar extrair um tema específico de um texto. É importante ter claro que esses resumos que eu faço são resumos principalmente descritivos para, de algum modo, eu rememorar aquilo que está nesse texto e quando eu precisar lembrar daquilo que está nesse texto, de alguma maneira eu tenho acesso tanto aos livros quanto às fichas dos livros, que são de alguma maneira pequenos resumos ou, digamos assim, descrições breves das partes mais importantes do livro ou de um tema do livro, para eu ter melhor acesso ao conteúdo do texto, ao conteúdo do livro, do artigo, sem precisar ler novamente todo o texto para achar esses pontos do texto. Por exemplo, você tem essa ficha, na parte de cima, geralmente eu coloco o título do livro, o título do artigo, os dados bibliográficos do artigo lá em cima, e depois nas partes iniciais eu já coloco, por exemplo, a página que fala sobre determinado ponto. Então vamos ver o seguinte exemplo. Imagina que eu quero escrever um artigo sobre a virtude da magnanimidade em São Tomás de Aquino. Então, de algum modo, eu fiz um esquema, eu quero escrever um artigo sobre essa virtude. Eu coloquei aqui no início e vou falar, por exemplo, o que é uma virtude, uma noção geral de virtude. Depois eu vou, na segunda parte, falar especialmente sobre a virtude da magnanimidade. Após esse esquema, eu tenho na mente o seguinte, olha, eu preciso ler, digamos assim, alguns textos que falam especialmente sobre a virtude. Então eu preciso ter matéria para trabalhar, desenvolver o tema sobre a virtude, para apresentar alguns argumentos no início desse artigo. Então o que eu faço? Eu começo, por exemplo, a procurar alguns artigos, alguns livros que eu sei que de alguma maneira tratam do tema da virtude. Então digamos que eu pegue um livro para fundamentar essa parte inicial desse artigo sobre a ética de modo geral em São Tomás de Aquino. Então há um livro sobre a ética de São Tomás e há, por exemplo, alguns capítulos específicos sobre a noção de virtude. Então eu posso ler o livro inteiro, mas eu posso, de alguma maneira, destacar esses aspectos específicos sobre a noção de virtude. Então, se, por exemplo, o livro tem 5 capítulos e o terceiro capítulo é especificamente sobre a noção da virtude. Então eu posso, inclusive, ler o livro inteiro, ou eu posso ler apenas, por exemplo, esse capítulo sobre a virtude. E a partir desse capítulo sobre a virtude, eu vou fazendo, digamos assim, pequenos resumos nessas fichas. Então, por exemplo, eu sei que nesse capítulo sobre a virtude está entre as páginas 50 e 70, por exemplo. Então eu vou colocar aqui que entre as páginas 50 e 70 fala sobre a noção de virtude. Só que, por exemplo, na página 51, nesse livro, ele explica que a virtude é um hábito bom. Então, eu já coloco assim, por exemplo, de modo descritivo, digamos assim, na página 51
No parágrafo 3º, ele explica que a virtude é um hábito bom. No parágrafo seguinte, é o mero desenvolvimento do parágrafo anterior. Então você pode colocar ou no parágrafo 3º ou no parágrafo 4º, ou você simplesmente não precisa marcar, porque já foi destacado antes, e você fala, por exemplo, o que é mais importante em outro parágrafo na página seguinte. Você coloca assim, na página 52, ele fala, por exemplo, o que é uma virtude cardial. Aí você coloca virtudes cardeais na página 52, especialmente, por exemplo, no parágrafo 2º. Fala a definição das virtudes cardeais. Considerando que a parte sobre a virtude está contida entre a página 50 e 70, está tratando, nesse sentido, apenas de um capítulo que é relevante para o seu artigo. Obviamente, de algum modo, é conveniente que você também leia as outras partes, de alguma maneira podem acrescentar e podem fazer com que o seu artigo tenha uma visão mais ampla, não apenas a parte da virtude, mas se você quer fazer apenas um resumo específico, você vai como que anotando passagens que são mais relevantes de modo resumido, pontualmente, de página, parágrafo, página, parágrafo. Você pode colocar também os argumentos, né, as principais soluções apontadas pelo autor, ou os principais problemas que ele coloca, fazer alguns destaques para aquilo que é mais importante. Nesse sentido, você resume de modo mais pontual. Existe o primeiro modo que eu tinha falado, o modo de resumo do livro inteiro. Um resumo sobre o livro inteiro às vezes é mais cansativo, você precisa de mais fichas dessas pautadas, né? Às vezes você pode destacar, por exemplo, cada página, você pode destacar um ponto, você pode até destacar, digamos assim, em uma página vários parágrafos, se os parágrafos são mais relevantes, se valem a pena destacar isso, mas é um modo simples de resumo para você, de alguma maneira, ter acesso aos dados de modo mais rápido de um livro ou de um texto, de modo geral. Esse método é um método muito mais de ordenação descritiva dos artigos dos textos que você está lendo. Isso faz com que na hora da leitura você mantenha um foco mais detalhado, já lê o texto não apenas de uma maneira direta, né, automática, mas você lê o texto para tentar extrair dali os aspectos mais importantes, os parágrafos mais relevantes e o conteúdo específico desses parágrafos. De fato, é um modo mais descritivo, as pessoas podem fazer outros modos de metodologia de estudo, as pessoas podem de alguma maneira desenvolver, elaborar certas leituras específicas sobre esses conteúdos, mas esse método descritivo, de alguma maneira, ele economiza tempo na hora de você, por exemplo, retomar esse livro, você de alguma maneira já fez um mapa desse próprio livro dentro de algum modo de um aspecto descritivo. É importante ter claro que existe uma série de metodologias para estudar. Este método específico pode ser útil a você, então você pode utilizar, ter acesso, comprar essas fichas, por exemplo, e fazer um certo mapeamento do que você estiver estudando, fazer um mapeamento descritivo daquilo que você está lendo. É importante, obviamente, além de fazer esse mapeamento descritivo, tentar entender aquilo que está sendo dito, que está sendo mostrado, os principais argumentos, né? Inclusive, você pode destacar nas fichas todo esse mapeamento da argumentação. Colocar assim, por exemplo, ele começou por um ponto na página tal, no parágrafo tal, e de alguma maneira está expondo esse argumento, mostrando por qual razão, como a gente tinha visto no exemplo, a magnanimidade é uma virtude secundária com relação à virtude da fortaleza. Então você pode mostrar toda a linha da argumentação e às vezes há uma dificuldade de você distinguir aquilo que é mais ou menos relevante em conteúdo. E às vezes isso demora um tempo para a pessoa de alguma maneira desenvolver essa capacidade. Mas isso aos poucos, na medida que a pessoa vai progredindo, e também é importante a pessoa ter paciência com o próprio progresso, né, nos estudos de modo geral, na medida que a pessoa vai progredindo, ela vai ter uma segurança melhor de distinguir de modo mais detalhado alguns pontos, ela vai começar a perceber aquilo que parece mais relevante, menos relevante em um conteúdo, aquilo que é o núcleo da argumentação, aquilo que é um pequeno exemplo que pode ou não ser tão útil para a sua investigação, a sua pesquisa. E sobre esse tipo de vídeo que eu respondo à dúvida de um inscrito, a minha ideia é começar uma série de vídeos, só que esses vídeos podem ter um espaçamento de 1 mês ou até de 2 meses. Se vocês acharem interessante, comente aqui no vídeo se vocês acham que vale a pena fazer
esses vídeos de perguntas e respostas. E se também, se vocês já quiserem, já tem algumas perguntas em mente, também comente, coloque as perguntas sobre São Tomás de Aquino neste próprio vídeo e também nos próximos vídeos, que eu vou depois fazer uma seleção dessas perguntas e fazer um vídeo com elas. Vou colocar ali a dúvida do inscrito e vou buscar responder essa dúvida. Se você estiver gostando dos vídeos, curta e compartilhe os vídeos. Se você estiver gostando do canal, se inscreva no canal, clique no sininho aqui do canal e até o próximo vídeo. Até mais!